O que faz um desenvolvedor web? Essa é a pergunta aí do Marcos Rodrigues. Obrigado por sua pergunta, Marcos. Desenvolvedor web vai depender da sua tecnologia, tá ligado? Eu vou falar aqui no meu caso do Java. Você que não é javeiro, convido, deixe aí a sua opinião. O que esse termo desenvolvedor web significa aí na sua stack, no seu mundo, né? Mas no mundo do Java significa aquele desenvolvedor do Java Full Stack, também conhecido hoje como Java Legado, tá certo? Por quê? Era conhecido nessa época aí, em que a gente tinha os sistemas web, esse conceito ele vinha para substituir uma arquitetura muito comum, que era dos sistemas desktop, cliente-servidor, tá ligado? Então esses sistemas aí, desktop, cliente-servidor, você instalava várias cópias do seu software em todas as máquinas. Imagina uma empresa, uma escola, por exemplo, tem um laboratório lá com 40 computadores. Sistema cliente-servidor, cada computador teria que ter uma versão desse software. E aí teria um servidor, e toda vez que uma alteração fosse feita nos aplicativos clientes, você teria que ir máquina por máquina atualizando elas, né? Seja um estagiário lá, monitor de laboratório, um abraço aí, meu amigo Walter, que trabalhou de monitor de laboratório na faculdade lá no Mackenzie. Seja esse monitor que vai lá fazer um por um, manualmente, seja um software que faz isso automaticamente, independente do cenário, você tinha que ter esse trabalho repetido em várias e várias máquinas. E aí nessa época, a novidade do momento, que era o que todo mundo estava gostando, todo mundo estava fazendo, era usar sistema web. Porque você pensa que em vez de um laboratório de informática, seja uma loja de varejo com 1.300 lojas. Cada loja tem 10 computadores, você precisa atualizar 13 mil computadores toda vez que você lança uma nova versão do sistema. Imagina os pau que dá, erro ali, tem que refazer, então já dá para ter uma ideia da escala que isso toma em empresas grandes, né? Então a ideia de você ter um sistema web, cujo qual seria desenvolvido e instalado em uma única máquina, um servidor no caso, e aí todos os clientes utilizariam aquele sistema via navegador de internet, né? Hoje o nosso Chrome, na época o saudoso IE. Quem aí é mais antigo vai lembrar do IE6, hein? Quanta coisa que a gente fazia que só funcionava no IE6. E aí a empresa tinha que usar o IE6, porque se botasse o Chrome quebrava o sistema todo. Então é dessa época, né? Digamos assim que foi uma gambiarra isso aí que a galera fez, né? Porque se você for pensar, sistema web a gente está falando aí do Java pelo menos ali de 2005 até 2015. Era o modelo predominante de sistema que você tinha no Java. 10 anos, foi uma década, né? Antes de 2005, mano, o navegador de internet ele servia para você acessar sites. Então era para você acessar o site do IG, o Mortadela, o chat do UOL, entendeu? Não tinha, acho que nem o Orkut tinha direito. Não, já tinha Orkut nessa época, né? Acho que até o Facebook também foi fundado em 2004. Mas enfim, a questão toda o navegador ele era usado como um leitor. Um negócio que você entrava num site de notícia, por exemplo, era tipo um jornal digital. Em vez de ser no papel, você olhava as notícias ali. Então foi uma inovação muito grande para a época e foi uma grande gambiarra feita aí pelo pessoal que percebeu que, olha, eu posso, em vez de criar um sistema, eu posso desenvolver um site, só que esse site por trás eu vou usar algumas tecnologias para deixar esse site dinâmico e aí a pessoa acessa o site. Então eu só atualizo aqui o meu sistema, que seria um site, todo mundo que acessar aquele sistema já vai ver a última versão dele, olha que legal. Isso aí era um dos apelos que a gente tinha, né? Eu me lembro até mais ou menos dessa época dos sistemas web, empolgado com isso, um senhor chamado Bill Gates, ele falou o seguinte, falou que no futuro, veja bem, a gente está falando de uma época que era computador de mesa que o pessoal usava, né? E isso era mais ou menos uma coisa nova, recente. Bill Gates falou assim, ó, no futuro as pessoas não vão mais acessar, assim, o futuro são os sistemas web, ou seja, você não vai mais instalar as coisas na sua máquina Windows, e também ninguém mais vai usar computador, as pessoas vão ter outros dispositivos para acessar a internet. E olha só que interessante isso aqui, né? Que o Bill Gates ele acertou e muito nessa questão da internet, da nuvem, né? Podemos dizer que os sistemas web foi esse primeiro passinho para caminhar para a nuvem, porque no sistema cliente-servidor você tinha na sua máquina o software, né? Então a pirataria, por exemplo, era muito mais fácil no sistema cliente-servidor não, mas você tinha um sistema que era só cliente, então você instalava sua cópia pirata na sua máquina e acabou. Agora, se o sistema é um web, ele está na nuvem, como é que você vai piratear ele? Já fica bem mais difícil, né? Então, nessa época era isso. E o que a gente fazia ali? Pensando que já era uma gambiarra aquele negócio, né? Hoje isso faz muito sentido, que você vê que era uma gambiarra já no seu início, né? Você está pegando um navegador, que era um negócio projetado para você ver informações, ver site, ler essas coisas e transformando aquilo num sistema.
Hoje em dia, às vezes você que tem canal no YouTube, você percebe quantas abas você tem que deixar aberta ali para você montar as coisas e tal, porque o navegador ele não é feito para isso. O navegador foi feito para você acessar páginas, pelo menos na sua origem, né? E aí o desenvolvedor web, nesse mundo do Java, é o desenvolvedor que cuida desses sistemas que são acessados em sua maioria por navegadores, né? Então é diferente, você vê como é que o mundo voltou atrás quando veio o celular, a gente voltou para a arquitetura cliente-servidor, porque você instala um aplicativo no seu celular, e esse aplicativo ele vai se comunicar com o servidor. E toda santa hora que atualiza, você tem que ir lá e atualizar seu celular. Imagina quantos milhões de celulares tem que ser atualizados diariamente, porque a galera fica sempre lançando novas versões, né? Eu, por exemplo, para pagar a conta de internet dessa casa aqui, eu tenho que ter um aplicativo para acessar a conta. Só que todo mês eu entro nesse aplicativo, uma vez por mês eu entro lá, toda vez eu tenho que atualizar o aplicativo. Claro, dá para deixar a atualização automática rolando, né? Mas quem é usuário de Samsung aí já ficou traumatizado com isso. A atualização automática quebra um negócio que já funcionava e aquele sistema ali, ele não funciona mais, tá certo? Então o desenvolvedor web ele está nessa etapa, depois dos aplicativos de desktop, né? Que você instala na máquina, e antes dessa época de back-end e front-end. O desenvolvedor web, na essência, ele é um desenvolvedor full stack, porque ele cuida tanto do front quanto do back, né? Talvez hoje um desenvolvedor que desenvolva alguma coisa em Angular, por exemplo, que seja para desktop, ele tem uma parte da experiência que o desenvolvedor web tinha, né? O desenvolvedor web tinha que mexer no HTML, no CSS, no JavaScript e também mexer no back-end aqui, no Java, por exemplo, mexer no SQL, tá ligado? E eu fui por muitos anos esse desenvolvedor, né? Inclusive hoje em dia ainda existem projetos assim, né? Já faz alguns anos que eu não vejo projeto novo ser feito dessa forma. Mas o que tem de sistema aí legadão rodando até hoje, vocês desacreditariam, né? Inclusive a minha primeira oportunidade para o exterior, um dos sistemas que eu mexia lá, ele tinha sido construído em 1999 e estava funcionando até 2021. Esse sistema estava no ar e não duvido que ele esteja até hoje. Tá certo? E era um sistema web, né? Então o desenvolvedor web ele mescla essa característica, ele tem que conhecer de back-end e de front. Então é o desenvolvedor full stack hoje, né? Acho que o desenvolvedor web, o melhor nome para ele hoje é desenvolvedor full stack. Muito embora alguns desenvolvedores full stack, o front-end deles não é HTML, CSS e JavaScript. É um aplicativo de celular, né? Eu já trabalhei nessa organização também, sendo um desenvolvedor full stack cujo front-end era um celular e o back-end microserviço Java, né? Aqui no back-end a gente tem essa diferença também. Hoje em dia é muito comum a arquitetura de microserviço. Nessa época não existia. A gente usava o monolito. Então não apenas o front-end e o back-end eram o mesmo sistema, a mesma linguagem, o mesmo framework, tudo conjunto ali, como isso ainda era um monolito que rodava no servidor. O servidor era um programa que você instala na sua máquina, como o temido WebSphere, o amado Tomcat, JBoss, Wildfly, Glassfish, tem um monte, uma caralhada, eu já trabalhei com todos esses aí. E o que muda do ponto de vista do desenvolvedor é quase nada, é só o lugar que você roda, né? Você tinha todas as suas classes ali, às vezes centenas e milhares de arquivos no seu projeto. Você compilava ele, gerava um arquivo executável, colocava nesse servidor e aí põe esse servidor para rodar. E aí os seus usuários, você dava o URL para eles, eles iam acessando. E aí, uma coisa muito comum que o desenvolvedor web, todos nós já tivemos que fazer como desenvolvedor web. Mudar um botãozinho de lugar, mudar uma cor, arrastar para cá, arrastar para lá, colocar uma validação no back-end, fazer uma validação em JavaScript, que o JavaScript nessa época era um JavaScript puro, né? Cujo qual a gente usava apenas para validar se o usuário preencheu o nome dele, se um campo está com uma data válida ou inválida, enfim, eram coisas muito básicas antes desses frameworks. Para vocês terem uma ideia, né, o framework mais avançado que tinha nessa época de desenvolvimento web no mundo Java era o jQuery. O jQuery, se vocês viram, cada coisa que a gente já fez com o jQuery, aquilo ali é poderosíssimo, né? E é uma coisa que até hoje se usa, né? Não faz nem 6 meses que eu ganhei dinheiro a última vez mexendo com jQuery. Então é uma coisa, a tecnologia que está aí, ela já é uma coisa de 10, 15 anos para trás, mas até hoje ela está aí sobrevivendo nos nossos queridos legadores, né? Então, no mundo Java, falou desenvolvedor web, pensou desenvolvedor de sistemas legados, manutenções, essas coisas, né? Muita gente corre disso aí como o diabo foge da cruz. Eu não, para mim tanto faz, pode ser uma coisa nova, pode ser uma coisa velha, colocando dinheiro no meu bolso, eu estou feliz e estou satisfeito. Colocou dinheiro no bolso, o trabalho é remoto, põe dinheiro no bolso, mano, pode vir o que for, tá ligado? Eu não tô nem aí. Tá certo? Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Acesse meu curso jovemtranquilão.online. Venha aprender programação com um profissional que está aí há 17 anos no mercado e já viu muita água passar por baixo dessa fonte, né? E no próximo vídeo eu vou falar de um tema polêmico. Por que que o Gira assombra os devs, mano? O Gira é o terror do desenvolvedor. Então nesse card que tá aqui, ó, você clica, a gente vai continuar essa conversa lá. Vamos falar sobre o Gira, a evolução da metodologia ágil, né?
E começou lá atrás, lá nos anos 2010, era novidade, era o ágil, colocar post-it num quadro, fazer aquelas dele, não sei o quê. Todo mundo achava legal. Hoje em dia a gente tem o Gira, que é o terror do desenvolvedor. Então clica nesse card aqui que a gente vai continuar essa conversa lá.